Olá! E olha nós aqui novamente para juntinhas podermos aprender mais da Palavra de Deus. Desde já eu gostaria de agradecer pela sua audiência, pelo seu empenho, pelo seu tempo priorizado em poder parar um pouquinho para que não apenas eu fique falando aqui sozinha, mas todas nós, um grupo seleto de mulheres que o Senhor tem trazido para aprender sobre essa série tão importante na nossa vida chamada Decisões Acertadas. São muitos os temas já trabalhados dentro dessa série e eu gostaria de recordar com você sobre o tema que nós abordamos a semana passada. Estão lembradinhas aí? Decidindo priorizar os meus objetivos. Podemos assim dividir em duas partes, né? Semana passada falamos sobre 3 áreas muito importantes. Selecionamos algumas. É bem verdade que nem sempre os meus objetivos e as minhas prioridades serão as mesmas sua, não é? Que está aí do outro lado da telinha. Mas nós pegamos assim de uma forma geral 7 áreas que consideramos importantíssimas para a vida da mulher e podemos então assim estar trabalhando. Não sei se você lembra de todas as áreas, mas eu vou recordar aqui contigo. A primeira área que nós estudamos e que está aí gravadinho na nossa playlist, você pode ouvir depois com mais detalhes sobre essas 3 primeiras áreas da nossa vida, foi a área espiritual. Essa eu diria que é a área que rege as demais áreas. Lembram que nós pudemos abordar e informar que todas as áreas, na verdade, devem ser feitas com excelência, buscando glorificar a Deus. Então, não adianta a gente viver, até conhecer talvez a palavra de Deus, mas não vivenciá-la. Então, eu e você precisamos priorizar, decidir, buscar, querer crescer espiritualmente. Queremos crescer em tantas áreas, não é verdade? Por que não nos desenvolvermos espiritualmente? Por que não observarmos como é que anda a talvez tão pobre, aflita e anêmica a sua alma e colocar diante do Senhor através de vários meios de graça? Nós temos uma vida de oração que nós precisamos buscar enfatizar em todo o tempo. Afinal de contas, a palavra do Senhor nos orienta a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. E nós vimos que a oração é dependência do Senhor. A oração não é simplesmente para nós buscarmos as bênçãos de Deus. Não, nós podemos colocar sim as nossas petições, as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos pedidos, porque o nosso Pai Celeste tem interesse em nos ouvir e Ele inclusive nos afirma que muitas vezes nós não recebemos porque não sabemos pedir e quando nós pedimos mal. Muitas vezes não recebemos porque aquilo não vai glorificar o nome do nosso Deus. Mas nós também devemos e precisamos orar, ter orações de gratidão, de louvor, de adoração ao nosso Deus, engrandecendo a pessoa bendita que Ele é. E como é que eu vou poder fazer isso? Eu só vou poder fazer isso se eu tiver uma caminhada bíblica saudável, se eu buscar conhecer quem é esse Deus. Como é que eu vou poder adorá-lo, servi-lo, se eu não sei quem ele é? Se eu não sei também quem eu sou? Porque quando eu começo a estudar as Sagradas Escrituras, é certo que eu começo a ver a minha pequenez, a minha insignificância e as prioridades que muitas vezes estão invertidas passam a ter um lugar especial. Então, fica aí um pequeno resumo para você que não pôde talvez estar conosco a semana passada, onde nós começamos a desempenhar esse tema dentro dessa série Decisões Acertadas e estamos dando assim um pequeno relancezinho do que já foi falado, né? Mas você pode com calma adentrar lá na nossa playlist e ouvir enquanto você está com outros afazeres, mas concentrado naquilo que o Senhor tem a lhes ensinar. Então, como é, Cíntia, que eu vou priorizar os meus objetivos? Falamos sobre área espiritual,
falamos sobre também uma importante área, que é a área intelectual. Precisamos querer crescer no conhecimento, principalmente na sabedoria. E toda sabedoria vem de Deus. Você pode ter o melhor currículo, falando ou se tratando de conhecimento, o currículo que eu falo acadêmico mesmo. Nós não devemos querer parar de aprender, de estudar, inclusive de aprender áreas novas, né? Isso faz muito bem para o cérebro, desenvolve, faz com que a gente retarde um pouco mais o envelhecimento cerebral. Eu e você que estamos nessa caminhada bíblica, que desejamos ser uma mulher que quer ser mais parecida com Cristo Jesus, precisamos também priorizar essa área tão importante que é a área intelectual. E uma outra área muito importante, que eu até falei para vocês que eu espero adentrar mais profundamente nessa área, é querer desenvolver e tomar algumas atitudes acertadas sobre a área física. Lembram? Eu e você somos mordomo do nosso corpo. Não queremos aqui enfatizar a beleza que o mundo diz, ou simplesmente buscar ter uma estética bonita, aparentemente bela, porque esse não é o nosso objetivo. Inclusive a Bíblia diz que a gente não deve atentar simplesmente para a aparência, porque a beleza verdadeira vem do interior, flui de dentro para fora. Mas eu e você, como mulheres que começam a conhecer mais as Sagradas Escrituras, precisamos priorizar também a área física. E deixamos aqui algumas dicas, né? Informamos que ninguém vai perder os quilinhos por você. Se você está aí dentro dessa margem de mulheres que não estão muito satisfeitas com os seus quilos em excesso ou a mais, você precisa tomar uma atitude. Você precisa administrar melhor essa área. Exercícios regularmente, tudo isso é muito possível quando nós compreendemos o que é que está me fazendo ganhar peso, ou ao contrário também. Então você precisa priorizar esses objetivos. Para quê? Para que eu esteja mais disposta, para que eu tenha mais energia, para que eu consiga servir melhor ao Senhor, para que eu não fique trazendo doenças para a minha vida por conta muitas vezes de uma área que não é enfatizada ou que não é cuidada. Nós, como mulheres que queremos conhecer a Deus, precisamos sim conhecer e cuidar dessa área física também. Você pode pedir sim ajuda médica, você precisa observar. Será que eu não estou comendo as minhas emoções, não é? Eu preciso ter uma área física saudável. Eu preciso ser equilibrada emocionalmente. Quais são os gatilhos que me fazem muitas vezes me tornar uma mulher compulsiva, ou que eu não tenho uma disciplina ou um domínio próprio sobre alimentação. Mas você pode, assim, ter um estudo completo, analisar se você não pegou essas 3 áreas mais adiante, tá bom? Então é só para você que está chegando agora não ficar, digamos assim, um pouco perdida pensando sobre qual assunto nós estudamos a semana passada, porque o assunto de hoje seria a parte 2, seria não, é a parte 2, né? Do mesmo tema aí, decidindo priorizar os meus objetivos. Então, para poder a gente dar seguimento a estas áreas, eu quis recapitular um pouquinho com você as outras que nós já estudamos a semana passada, ok? E hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos estudar sobre as 4 outras áreas. Área social, o que é isso, Cíntia? Vamos pegar alguns pontos, né? Sobre, para que você observe se você está priorizando essa área na sua vida. É uma área também importante, porque nós somos seres relacionais. Eu e você precisamos melhorar ainda mais nessa área. Outra área que nós vamos estudar um pouquinho hoje, área financeira. Como é que você lida com as finanças? Mas, Cíntia, isso tem a ver com espiritualidade? Tem, a Bíblia diz a ninguém deveis, a não ser o amor. É uma outra área que eu também espero, dentro em breve, ter um estudo inteiro, ou quem sabe até mais do que um, sobre esse tema, né? E estaremos vendo também sobre a área familiar, que esse aqui é fundamental.
é básico e é essencial. E também estaremos vendo hoje sobre a área ministerial. Então hoje nós vamos ver sobre essas quatro outras áreas para que a gente possa fechar então esse tema aí dentro dessa série Decisões Acertadas, decidindo priorizar os meus objetivos, certo? Tomou nota aí? Ficou atenta? Então preste atenção no que Deus vai estar falando ao nosso coração durante esta tarde. Mas antes de eu adentrar no assunto, eu gostaria de deixar um abracinho especial para algumas pessoas que eu tenho conhecimento que estão fazendo aniversário durante essa semana. Eu gostaria de agradecer, antes dos aniversários, a nossa querida Zane, né Zane? Está aí conosco. Olha que lindo esse brinquinho que eu ganhei de presente de aniversário. Eu louvo a Deus porque hoje é um dia especial para mim. Começo agradecendo a Deus por mais um ano de vida que Ele me concede. E não teria uma forma melhor para comemorar meu aniversário com todas vocês que já têm nos acompanhado, agradecendo a Deus por mais um ano de vida. Sou imensamente grata a Deus por poder contar cada um dos meus dias na presença do Senhor. Então hoje é dia de festa. Muito obrigada, é pouco para eu dizer ao meu Deus, por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito na minha vida. Então, eu começo já compartilhando da minha alegria com você que está aí também. Mas não tem apenas eu, não é? Tem também, no dia de ontem, eu sei que tem uma mulher especial também que fez aniversário, que é a nossa querida Vânia, que é da Bahia, lá da nossa cidade, Campo Formoso, mas que está morando já há alguns anos em João Pessoa, não é, Vânia? Já comemoramos muitos aniversários juntos. Que Deus te abençoe, minha querida, que Ele te guarde, que você continue aprendendo mais do Senhor e sendo bênção por onde você estiver. Ainda nesta semana tem uma outra mulher muito especial fazendo aniversário, que é a minha querida amiga, irmã em Cristo, Célia Mara, que mora ali em Londrina, Paraná. Célia, você é um exemplo de mulher para mim. Gostaria de parabenizar você por esse dia especial, agora dia 28, é o seu aniversário. E daqui do Rio Grande do Sul, receba também o meu abracinho. Que você continue sendo essa bênção de mulher que você é. Você continue servindo ao Senhor com toda alegria e dedicação e saiba que você muito tem contribuído para o meu crescimento espiritual. Eu aprendo muito através da sua vida, tá bom, querida? Então, parabéns, feliz aniversário. Talvez nós tenhamos mais algumas mulheres aqui que estão conosco no chat, que eu não sei da data de aniversário, mas que também está aniversariando. Então eu gostaria de deixar um parabéns para você, se você se encaixa também nesse campo aí de aniversariantes durante essa semana. Não esqueça que o melhor de todos os presentes é poder ter a presença benfazeja de Cristo Jesus no nosso caminho. Também já aproveito para externar a minha gratidão por tantas lembranças, pelos gestos de carinho de tantas mulheres e outras tantas pessoas da minha família, né? Já chegaram alguns presentes aqui hoje, da minha sinodal, que pôde fazer um almoço, né, Silvana, aí na sua casa para representar esse carinho, esse cafuné, esse aconchego. São muitas formas que Deus tem me presenteado através da vida de vocês. Então recebam de antemão a minha gratidão, meu muito obrigada por mais esse tempo conosco e vamos lá para aprendermos juntinhas agora, tá bom? Vamos adentrar então no nosso assunto. Dito isto, nós já vamos dar seguimento aqui, deixa eu só me organizar. Aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul, a temperatura já mudou um pouquinho, por isso mesmo não pude ir para o meu jardim. Estou dentro de casa hoje, aqui ó, na beira da lareira. A temperatura não está muito baixa, mas como o dia já desde ontem um pouco chuvoso, nós não podemos aqui vacilar, não é verdade? Recebo aí ó, todo esse aquecimento aqui, não apenas da lareira, mas do nosso coração, que faça chegar aí até a sua pessoa. Pois bem, decidindo então priorizar os meus objetivos, parte 2. Área social ou sua vida social. Qual é o texto que nós vamos nos fundamentar? Abra aí, por gentileza. Se você puder, nos ajude aí no chat, para quem está chegando agora, colocando os textos ou os pontos e as lições principais, tá bom? Provérbios, capítulo 18, verso 24, nos diz assim: o homem que tem muitos amigos
muitas vezes sai perdendo, mas amigo mais chegado do que um irmão. Como é que você tem lidado com essa área na sua vida, essa área social? Como é que você tem se apresentado ou vivenciado esse aspecto que é tão importante na sua vida? Como é que você tem vivido? Você e eu somos um ser relacional. Precisamos aprender a lidar com as pessoas de forma que o nome do nosso Deus seja engrandecido e seja glorificado. Então, como é que nós podemos priorizar as amizades, por exemplo, o nosso convívio com os nossos conhecidos, com os nossos vizinhos, com as pessoas que a gente circula no nosso dia a dia, não é? Certifique-se se você, querida mulher, verdadeiramente está na trilha correta na sua vida social, que é a área que nós vamos trabalhar agora, né? Eu queria que você considerasse os 4 tipos, pelo menos, porque aqui englobaria vários subtemas ou vários aspectos. Mas eu vou destacar aqui 4 tipos distintos de pessoas pelos quais a gente se relaciona ou pelos quais a nossa vida se compõe, né? Então, depois de um relacionamento com Cristo, a gente sabe, né, a começar da nossa família, que é uma forma que deve, pelo menos, ser saudável de convivência. Mas sobre a família eu quero falar um pouquinho mais adiante, né? Gostaria de começar pelas amizades. As amizades, minhas queridas irmãs e mulheres que aqui estão nos ouvindo, é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus, é um verdadeiro tesouro. Se você é uma amiga que busca viver com excelência, você já está na frente de muitas outras mulheres. Nós temos, inclusive, um estudo aí na nossa playlist que relata sobre procurando ou decidindo ser uma amiga excelente. Você pode dar um pulinho lá e também você vai poder captar as principais mensagens. Mas eu gostaria de perguntar para você, não é? Como é que você tem cultivado as suas amizades? Que tipo de mulher você tem sido? Especialmente, será que você é aquela mulher que encoraja outras mulheres, que serve de exemplo de fé, de dedicação, que lhes traz conselhos bons e proveitosos para outras mulheres? É assim que você tem vivido? Como será que você tem sido? Que tipo de amiga você é? Ai, Cíntia, eu não tenho muitas amigas. Eu sei e a gente precisa distinguir, e é uma verdade absoluta, de que esse nome, muitas vezes, amizade, tem se desgastado, não é? Porque muitas vezes diz assim, oi amiga, eu tenho várias amigas virtuais. Eu não estou desconsiderando o mundo virtual, mas existe muita diferença entre um amigo virtual e um amigo real. Talvez você tenha 2.000, 3.000, 5.000 amigas virtuais e na hora que você precisa verdadeiramente, ninguém está ao seu lado. Primeira coisa que a gente precisa distinguir é que tem muita diferença entre colega, conhecido e uma amiga. Não é? Nós estamos falando sobre amizade e eu gostaria de incentivar você a ser uma mulher encorajadora, uma mulher que verdadeiramente é uma amiga leal. E como é que eu posso me tornar uma amiga leal? Eu posso me tornar uma amiga leal quando eu me coloco no lugar da outra pessoa, quando eu vivo para servir, quando há o bem que eu quero que o outro me faça, eu assim posso fazer a ele. Afinal de contas, é assim que a Bíblia nos instrui, não é verdade? Outra coisa que eu gostaria de lembrar para você, você que tem amigas verdadeiras, e as melhores amigas são aquelas que te levam para mais perto de Cristo. Você tem as valorizado? Como é que você tem tratado as suas amigas? Será que você tem reconhecido? Eu não tenho dúvidas que Deus tem colocado muitas mulheres, não sei se muitas, mas algumas mulheres na sua vida que têm servido de exemplo e de instrumento do Senhor para te fazer crescer espiritualmente. E você? Como que tem retribuído? Será que você verdadeiramente tem valorizado? Nos dias de hoje, não são muitas as que a gente encontra, mas Deus tem nos presenteado com pessoas assim.
Então, se você tem mulheres assim, valorize-as. Não é errado você expressar a sua gratidão. Isso não significa que você está adorando a pessoa. Tem algumas mulheres que dizem, eu não vou nem elogiar, eu não vou nem dizer nada, porque Deus é que é o meu Deus, Ele é que merece toda a honra e toda a glória. Parece ser espiritual, mas analise o seu coração. Analise o seu coração para ver se não existe uma falsa, uma máscara de uma possível pseudo-espiritualidade nessas expressões. Toda honra, toda glória, tudo que a gente faz deve sim redundar para a glória de Deus. Mas não é errado, a Bíblia diz que nós devemos honrar a pessoas como estas, a pessoas que são instrumentos e canal de bênção na nossa vida. E eu não tenho dúvida de que Deus tem te presenteado com algumas pessoas. E talvez você seja uma dessas pessoas. Eu tenho muitas mulheres que influenciam minha vida, que servem de exemplo para mim, mulheres que eu me espelho não apenas na Bíblia, mas mulheres que vivem nos dias de hoje, que são virtuosas e que me fazem crescer também. Então, querida, eu gostaria de lhe incentivar para que você continuasse desempenhando essa área social aí, na sua vida, procurando ser uma amiga excelente e valorizando as amigas que Deus tem te presenteado. Se você não tem nenhuma ainda, que tal você começar a se dispor, e nós vamos aprender aqui em uma das áreas, a colocar-se no lugar do outro, a servir. Eu não tenho dúvidas que dentro em breve você vai sim, não apenas ser uma amiga excelente, mas também ter várias amigas excelentes. Então eu gostaria de que você fosse sim uma mulher que encoraja, uma mulher que a gente pode dizer corajosa mesmo, né? Uma mulher que incentiva outras mulheres a continuar crescendo em vários aspectos da sua vida. Se você conhece alguma dessas, não deixe de mandar um recadinho ainda hoje para essa mulher, para que, ou pode ser um homem, também pode ser alguém da sua família, enfim, pode ser alguém que o Senhor vai colocar aí no seu coração. Retribua de alguma forma esse carinho e esse grande tesouro que Deus tem te dado. Pois bem, vamos dar um segmento um pouquinho a mais. Outra área ainda dentro dessa área social que você precisa atentar e analisar como é que você tem vivenciado e vivido. Quem é esse tipo de gente agora, Cíntia? Os seus colegas de trabalho. Como é que você que tem um trabalho secular, né? Nem todas têm, mas muitas de vocês têm. Que tipo de colega de trabalho você tem sido? Será que as pessoas veem Cristo no seu trabalho? Será que através da observação de cada um deles na sua vida, no seu honesto procedimento, essas pessoas veem Cristo na sua vida? Como é que você chega no trabalho? Cíntia, não, chego já mal-humorada, já chego reclamando, chego falando que, não sei por que hoje está chuva, se chove eu reclamo, se está estiado. Opa, tem alguma coisa errada aí. Trabalho também é uma grande bênção de Deus e nós queremos e desejamos honrá-lo através do nosso trabalho. Que tipo de funcionário você tem sido? Os cristãos, as mulheres cristãs, elas devem, presta bem atenção nisso, ser, ou pelo menos estar, dentre as melhores funcionárias. Como assim? Ninguém nunca me falou sobre isso. Pois então eu gostaria de lhe dizer. Por que eu gostaria de lhe dizer isso? Porque lembra o que eu falei no início? Todas as áreas da nossa vida, todos os objetivos da nossa vida devem redundar em glórias ao nosso Deus. E a Bíblia diz que nós devemos trabalhar como que para o nosso patrão maior, que é o Senhor, o nosso Deus. Então, querida, você não deve estar chegando atrasada no seu trabalho. Você não deve estar colocando atestado sem motivo superior ou assim com um motivo maior que fuja do seu controle. Você não deve estar saindo antes da hora. Você não deve ser no seu trabalho aquela que é contra tudo e contra todos. Se tem uma reunião de trabalho, eu falo mesmo, porque a gente precisa se posicionar. Sim, a gente precisa se posicionar, mas a gente precisa se posicionar sabendo a forma como falar e falando de forma agradável. Então, que tipo de colega de trabalho você tem sido? Você tem refletido através das suas ações a imagem de Cristo? Você tem Jesus
estampado na sua vida, lá no seu trabalho, mesmo que ninguém saiba que você é cristã, você nem deve ser um agente secreto. Eu não vou nem falar que eu sou cristã. Tem muita mulher que vive assim, porque eu tenho um procedimento tão diferente do que Cristo é, que se eu disser que sou cristã, o povo vai procurar Cristo e não vai ver na minha vida. Ou então você deve viver de forma tão digna da palavra de Deus, que as pessoas olham para você e não veem nenhum erro no seu procedimento. Desde o chefe do seu trabalho, pelo contrário, vai dizer, olha, quando tiver uma promoção, eu quero colocar fulano para que ele ocupe uma função maior, um cargo melhor, porque a vida dela é irrepreensível. Eu não tenho o que falar, é a minha melhor funcionária. É assim que você tem vivido? Lembre-se, nenhum contato equivale ao impacto zero. Com certeza você deixa marcas na vida das pessoas. Eu espero que essas marcas sejam benditas. Eu espero que essas pegadas sejam as mesmas pegadas que Jesus deixaria. É assim que você tem vivido? Será que o seu chefe de fato lhe elogia? Minhas queridas mulheres, nós temos vivido um tempo em que é muito triste da gente falar. Quantas e quantas vezes eu converso com algumas pessoas que são patrões, que têm as suas empresas e que dizem assim para mim, Cíntia, se fulano for cristão, eu nem estou mais contratando, porque muitas vezes são os que mais dão trabalho. Que triste realidade. Como diz o outro, que vergonha alheia. As mulheres cristãs, já que o nosso público aqui é feminino, não deveriam ser as melhores funcionárias que existem? Pare e pense. Claro que sim. É pelo nosso honesto procedimento que as pessoas podem se converter. Eu e você devemos ser um cartão postal da palavra de Deus. Eu e você deveremos, ainda que tenhamos razão muitas vezes, a Bíblia diz que o sábio sabe a hora certa de falar. Tanto sabe o que falar, como a hora certa de falar. E muitas vezes nós perdemos a razão, porque até temos a intenção correta, mas falamos na hora errada ou da forma errada. É ou não é? Quantas vezes você já passou por isso? Dentro da sua convivência relacional. Já que a gente está falando aqui sobre área social, e a área social tem tudo a ver com relacionamento, então a gente precisa recordar isso e a gente precisa trazer à memória essas questões que muitas vezes são desapercebidas. Então eu gostaria, minha querida mulher, de lhe encorajar através das Escrituras para que você tivesse um procedimento diferenciado dentro do seu trabalho. Se você não for a melhor funcionária, lembre-se dessa dica, dessa instrução bíblica. Você deve estar dentre as melhores funcionárias. Você deve ter um comportamento irrepreensível. Você deve ser honesta, porque você trabalha para a glória de Deus. E você não trabalha simplesmente para ganhar os recursos, porque não é o teu trabalho que te sustenta, é o nosso Deus que é provedor. Porque nem o trabalho, se Ele quiser, Ele vai deixar para você. Nem se você não observar e souber que o que nos sustenta é o Senhor, você vai acabar endeusando o seu trabalho. E você que vive aí correndo de um lado para o outro, trabalhando sem parar, achando que isso aí é a coisa mais importante da sua vida, eu gostaria que você repensasse sobre essa área social. Eu não quero lhe incentivar a você deixar o trabalho, obviamente que não. Trabalho é bênção do Senhor e se você consegue administrar bem a sua casa, não terceirizar a sua casa, muito menos a sua família, dar conta da sua casa, da sua família, sendo uma boa dona de casa e também do seu trabalho, continue firme e é uma bênção. Mas lembre-se que não é o trabalho que lhe sustenta, é o nosso Deus que é o nosso provedor e que através do trabalho pode prover os recursos. Até porque você pode até ter trabalho, mas você pode não ter saúde. Se você não tiver saúde, você não vai conseguir trabalhar. Se você não conseguir trabalhar, você também não vai ter os recursos. Então, tudo acaba concorrendo para que eu e você, de fato, compreenda. Se você ainda não tinha parado para pensar nisso, você pare, pense. O meu Deus é quem me sustenta e não meu trabalho. Quando você observar o seu contra-cheque, o seu cheque, a sua folha de pagamento, glorifique ao Senhor. Reconheça
que nada temos e nada somos se não vier das mãos do nosso Deus. Então observe que essa área social é uma área que nós precisamos sim enfatizar. Nós não podemos deixar passar despercebida essa área. Por quê? Porque senão nós não vamos glorificar a Deus. E aí dentro dessa área social nós estamos trazendo alguns grupos de pessoas, teria vários outros, mas nós estamos trazendo alguns. Um outro grupo ainda que eu quero trazer dentro dessa área social é os seus vizinhos. Você não vive numa ilha isolado, você tem vizinhos. Que tipo de vizinha você é? Ah, Cíntia, não tenho tempo para isso. Tenho vizinho na direita, tenho vizinho na esquerda, mas não tenho tempo para isso. Como assim você não tem tempo para isso? Como é que você demonstra amor e Cristo aos seus vizinhos? Certa vez, quando eu ainda morava em São Paulo, com meu marido, nós fomos fazer uma visita, um aconselhamento, e de repente, já era noite, não era muito tarde, mas de repente nós ouvimos um barulho estranho, né? Assim, como se alguém estivesse brigando, e aquilo nos assustou um pouco. E para o casal que nós estávamos aconselhando, nós paramos assim de falar, né? Um olhou para o outro e meu marido perguntou assim então para os anfitriões, o que é isso? E aí ele falou assim, ah, pastor Daniel, nem se preocupe, isso aí é um pastor de uma igreja tal, quase todo dia, essa hora, tem uma briga entre ele e a esposa. Gente, eu fiquei com tanta vergonha, imaginando que tipo de cristão é esse, né? Não importa se é líder espiritual ou se não, mas como era um líder espiritual no caso, né? Não era da nossa igreja, de outra denominação, que não convém falar, mas enfim, não estava dando nenhum testemunho. Será que você também não está vivendo assim? Fala tão alto que incomoda o vizinho, coloca um som tão alto, muitas vezes com uma música tão horrível, com uma letra, porque hoje em dia a gente precisa observar o que é que nós estamos ouvindo. O que nós ouvimos também deve glorificar a Deus, né? Misericórdia, existem várias letras de músicas que é um verdadeiro lixo, é até uma ofensa para a nossa audição, muito mais para o nosso Deus, se cantamos ou se ouvimos. Então a gente precisa atentar que tipo de vizinho você tem sido. Eu gostaria de lhe incentivar para que você fosse uma pessoa que considerasse a sua vizinhança. Você considera? Você procura? Ah, Cíntia, ninguém quer saber de mim? Ninguém nunca nem veio aqui, não. E você já fez o quê com essa vizinhança? Você encontra muitas vezes no elevador, na escadaria, ou talvez até mesmo pelo jardim, depende se você mora em apartamento ou por onde você mora. Qual é a diferença que você faz entre os vizinhos? Como nós muitas vezes perdemos a oportunidade até mesmo de evangelizar os nossos vizinhos. Não é simplesmente chegar já convidando para ir para uma igreja. Olha como nós perdemos tempo. Por que eu estou falando isso? Porque eu e você, meus queridos, tem uma missão aqui nessa terra. Nós somos missionárias, ou seja, nós temos uma missão a cumprir. E quando é que eu devo fazer missão? Eu devo fazer missão quando eu observo que aquela pessoa ainda não sabe o que é adorar a Deus, que é o fim supremo da nossa vida. Por isso que eu evangelizo. Mas como é que eu posso evangelizar um vizinho? Vou lhe dar dicas práticas. Eu moro aqui em Canoas, vou citar exemplo meu, né? Fica mais fácil do que citar de outras pessoas. E nós estamos aqui já há 13 anos. Vai completar, na verdade, o mês que vem, 17 de setembro, completa 13 anos que nós chegamos aqui no Rio Grande do Sul. E nós moramos em um condomínio fechado. E quando eu cheguei, eu observei que eu pensei assim, até achei estranho, nossa, parece que as pessoas não ficaram muito felizes que nós chegamos, porque da cultura de onde eu venho, né? Normalmente, eu sou baiana, normalmente a gente costuma ter essa receptividade. E como eu moro dentro de das vilas da Força Aérea, existem muitas outras pessoas de outros estados também. E aí eu pensei assim, ué, o que aconteceu? Que ninguém veio me dar as boas-vindas, né? Nem um vizinho de um lado, nem do outro, mas enfim, isso há alguns anos atrás, hoje a realidade já é diferente. Eu parti e tive uma iniciativa de fazer o caminho inverso. Então, o que é que eu faço já há mais de 10 anos?
Sempre que eu observo que tem caixas, porque quando tem mudança, normalmente tem caixas vazias pela frente nas lixeiras. Então eu sempre faço minha caminhada, né? Ou ando de bicicleta pelo condomínio. Então o que é que eu faço? Quando eu observo que tem caixas vazias, eu já sei que ali chegou uma família nova. Quando eu sei que alguma vai embora, eu procuro também antes. E quando eu sei que chegou uma nova, normalmente eu costumo levar pães que eu mesmo faço, ou bolinho, normalmente bolo de aveia com banana, com granola que eu gosto de fazer. Eu levo bolinhos para essas pessoas. Como aqui na época do inverno é bastante frio, eu costumo também fazer caldos e assim eu vou alternando. Eu não conheço muitas vezes as pessoas, mas às vezes eu deixo até na frente da casa, quando eu não tenho oportunidade de conhecer, com um bilhetinho, normalmente com um versículo bíblico. O meu esposo é capelão aqui, né? E eu deixo o meu endereço e coloco, olha, seja bem-vindo, se precisar de mim, conte comigo, meu nome é Cíntia, sou esposa do capelão Daniel e moro na rua tal, e deixo o meu endereço. Uma dica que eu posso estar lhe ajudando com coisas práticas que não são caras, que são coisas do nosso cotidiano, mas que faz sim a diferença. E olha, faltaria tempo aqui para eu contar quantas experiências de pessoas que vieram, que se achegaram, que jamais viriam se eu não tivesse dado esse passo inicial. Então você deve sim procurar conviver com seus vizinhos da melhor forma possível, independente da religião dele. Se ele tem alguma religião, se ele não tem, se ele é da sua igreja, se ele não é, nós precisamos nos preocupar com os nossos vizinhos. Nós precisamos estar atentos a ele, às necessidades. Como é bom ter um vizinho que você pode contar, não é? Coisa simples, gente. Dá um sorriso. Acena com a mão, olá, começa assim. Nem sempre você vai ter talvez uma grande amizade a ponto de se visitar, a ponto de convidar para um jantar, mas você pode também convidar. Eu também já fiz isso. Você vai se surpreender com quantas coisas boas você poderá marcar a vida de muitas pessoas quando partir de você essa iniciativa. Quantas vezes nós temos um vizinho que está precisando de uma palavra de encorajamento, não é verdade? Quantas e quantas vezes. Alguns dias atrás eu recebi um áudio, um recado de uma ex-vizinha que já não mora mais aqui, mas de uma mulher que passou por um tempo muito difícil, de crise, de traição, de separação. Eu não conhecia, ela não era, por exemplo, da nossa igreja, enfim, mas ela era uma pessoa que eu sempre que passava cumprimentava. E quando surgiu toda essa tristeza na vida dela, uma moça nova, bonita, jovem, nós nos dispusemos, recebemos em nossa casa, eu e meu marido, conversamos. Vocês precisam ver que riqueza. Um áudio que ela mandou essa semana passada, na verdade, né? Isso já aconteceu acho que quase uns 5 anos atrás. Inclusive com um pensamento suicida, nós pudemos auxiliá-la. Ela estava tão desgostosa da vida que queria se matar. E vimos as marcas disso no seu corpo. E hoje está totalmente restabelecida por um ato que muitas vezes você ainda não parou para pensar. Se nós falamos tanto que temos a Cristo, como é que a gente tem a Cristo se a gente não se preocupa nem com o nosso vizinho? O Senhor se preocupava. O nosso Deus, tem um texto na Bíblia que diz que ele se compadecia das pessoas. Então eu gostaria que você mostrasse amor aos seus vizinhos. E lembre-se que amor, não existe amor de mãos vazias. Um sorriso, um gesto, dividir um bolo que você fez, uma flor que você pode levar, uma palavra de encorajamento, uma música que você compartilha. Bom, seja uma vizinha especial. Se você ainda não tinha parado para pensar nisso, pare, ore, coloque diante do Senhor, ainda que você não saiba os nomes dos seus vizinhos. Logo, logo você vai saber. E quando você sair desta rua, dessa cidade, certamente você vai fazer falta. E ali você vai poder florescer no tempo que o Senhor lhe colocou. Se você ainda não tinha parado para pensar nisso, eu conclamo a você a parar e pensar e ter atitudes proativas. Não é ser invasiva, mas é ter gestos de amor para com os seus vizinhos. Tem um hino no nosso cenário que eu gosto muito que diz: ó cristão, ao teu vizinho,
mostra amor, mostra amor. E eu posso garantir para vocês que através de atitudes simples como essa, né? Para um desses outros vizinhos, desses mesmos vizinhos que eu ainda tenho até hoje, que foi um médico que atendeu muito bem o meu filho quando foi atropelado um tempo atrás. E eu comecei levando bolo, levando caldo. Quando foi ainda esse ano, eu pude levar na semana que comemorava a sua profissão, era a data comemorativa da profissão, eu levei uma cesta com flor, com coisas que eu mesmo tinha feito, e dentro dela tinha uma Bíblia, essa Bíblia da caminhada bíblica. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do quanto nós fomos assim impactados com a gratidão da sua esposa, chorando, agradecendo. E isso eu pude fazer também com os médicos que atenderam por muitas vezes alguns dos nossos familiares, um cardiologista, o meu dentista. Queridos, nós estamos perdendo muita oportunidade e eu gostaria que você pensasse nisso, que você continuasse crescendo espiritualmente e também nessa área social. Eu fiquei muito feliz, inclusive ontem recebi um recadinho, já deixo um abraço aí para você, né? Nossa querida Silene de Itapeva, que compartilhou um dos nossos links aí com a Celina de Teresina, e ela pôde entrar em contato comigo e deixar um recadinho encorajador, inclusive, dizendo da alegria, do tanto que tem crescido, que tem servido de bênção esses estudos, porque ela está colocando em prática exatamente isso que eu estou falando para você. No estudo passado eu lhe incentivava a você distribuir Bíblias, orar pela pessoa e distribuir Bíblias. E ela encomendou aí, né, Celina, suas Bíblias, 5, se eu não me engano, e que Deus abençoe para essas pessoas que vão ser presenteadas através dessa Bíblia, para que continue crescendo, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, querida mulher, não seja uma vizinha chata. Você diz que tem Jesus, mas você não dá nem bom dia para o seu vizinho, você está sempre de cara amarrado, tem alguma coisa errada, você tem qualquer pessoa, menos Jesus na sua vida. Os vizinhos não têm nada a ver com os nossos problemas. E aquilo que o Senhor diz que aformoseia o rosto, é um coração alegre, e um coração só pode ser alegre se tiver a presença maravilhosa de Jesus na vida. E assim como eu estou falando para os vizinhos, você pode fazer isso também para outra área que é de pessoas desconhecidas, ou seja, que você não sabe nem quem são, mas que são pessoas, ou seja, é a imagem e semelhança do nosso Deus. O que é que você tem feito também para essas pessoas? Existe tantos subúrbios, existe tantas áreas na vida social que você pode servir de bênção, né? E eu queria encorajar você a isso. Aí é um orfanato, aí é uma casa de geriátrica, pessoas normalmente que são muitas vezes as pessoas de maior idade, muitas vezes são desconsideradas porque são consideradas velhas. Não, elas têm sim o seu devido valor, devem ser respeitadas e honradas. Você pode fazer isso com moradores de rua, né? Aliás, eu queria elogiar a minha SAF aqui essa semana aqui de Canoas, pôde fazer, nós nos juntamos e fizemos um grande sopão, né? Algumas doaram os legumes, outras ajudaram com valor, outras foram cozinhar, podemos levar aqui para Canoas aquelas marmitas. Isso é demonstrar amor. E tantas outras formas. Você que faz tricô pode fazer, entregar nas maternidades. Você que sabe tocar instrumento. Olha, gente, teria assim uma infinita relação para que nós pudéssemos priorizar os objetivos nessa área tão importante que é a área social. Talvez você ainda não tenha parado para pensar, mas é uma área sim importante que você deve levar a sério, que você deve procurar vivenciar para a glória do nosso Deus. Nós não podemos passar despercebidos nessa área. Você precisa fazer a diferença aí onde você está. Você não pode viver de qualquer jeito. Seja você um grande instrumento de Deus na área social, tanto lá com seus colegas de trabalho, como com seus amigos, né? Como nessas demais áreas que aqui nós colocamos, né? Os conhecidos, os vizinhos, os desconhecidos e qualquer outra
pessoa que vai incluir a área social aí na sua vida. Faça a diferença, não desperdice mais o seu tempo. Se você ainda não tinha parado para pensar nisso, hoje é um dia oportuno que o Senhor fala ao seu coração através da sua palavra, do Espírito Santo de Deus, para que você seja uma verdadeira bênção. E não esqueça, deixe-se florir aí onde o Senhor plantou você. Onde você estiver, você pode ser uma grande bênção. Pois bem, vamos seguir aqui para uma outra área, né? Qual é uma outra área que eu quero tratar aqui com vocês? Qual é uma outra área? Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso slide aqui para poder a gente dar seguimento. Quero falar com você hoje sobre uma outra área que é a área familiar. Que tipo de mulher você tem sido dentro da sua família? Ai, Cíntia, não. Porque muitas vezes você é uma bênção para os de fora, mas eu gostaria de chamar a sua atenção agora para a área familiar. A Bíblia diz, olha, põe em ordem a tua casa. Eu não sei, talvez você não seja uma mulher casada, talvez você seja uma mulher solteira. Nós temos várias idades e faixas etárias aqui, e aqui é o seu lugar mesmo. Não, aqui não é um grupo seleto só para mulheres mais idosas, ou para mulheres solteiras, ou para mulheres noivas, ou para mulheres viúvas, enfim. Aqui é um lugar, um cantinho da mulher. Nós nos encontramos toda semana para tratarmos sobre áreas que dizem respeito à nossa vida como um todo. E a área familiar, quer você seja casado ou não, é uma área de suma importância. Como você tem priorizado a sua família? Como você tem vivenciado dentro da sua casa? Que tipo de mulher você tem sido? Será que você verdadeiramente está seguindo aquilo que o Senhor deseja? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Depois do seu relacionamento com Deus, a área mais importante que você deve gastar tempo, quando eu falo com Deus, na pessoa de Cristo Jesus, né? Seu relacionamento com Deus, é a sua família. Essa é a sua prioridade máxima. Essa é a sua prioridade máxima. Porque muitas vezes você quer salvar o mundo. Você gasta tempo com todo mundo, mas dentro de casa você é um silêncio total. Você não sabe viver de forma harmoniosa. Você não coloca em prática aquilo que você diz que você crê. E isso não agrada a Deus. Jamais sacrifique o seu relacionamento com a sua família em detrimento a qualquer uma outra área. Então eu gostaria de instigar você. Por que eu estou falando qualquer outra área? Porque qualquer outra área vai ser uma área menor do que essa. Eu e você precisamos estar atentas à nossa área familiar. Eu e você precisamos buscar pela graça de Deus para que nós vivamos de forma mais digna dentro do nosso lar. E eu queria dizer para você que muitas vezes leva um peso grande. Muitas vezes você percebe que até mesmo aquilo que você sabe, você ainda não tem vivenciado. Hoje é um dia oportuno para você buscar o auxílio do Senhor e poder engrandecer o seu nome nesta área familiar. Por que eu estou falando isso? Porque Deus deseja isso para a sua vida. E eu gostaria de deixar um versículo para você. Provérbios, a mulher virtuosa do Provérbios 31, né? 31, versículo 27. O que é que nos diz? A mulher virtuosa, ela atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Você precisa ter um olhar atento dentro do seu lar. Você deve querer, desejar ser a melhor esposa. Eu sei que você é única, mas quando eu falo melhor, é melhor do que o que você é hoje. Você deve procurar ser a melhor filha. Você tem honrado seus pais? Você tem dado a atenção devida? Ah, não quero saber não, Cíntia. Meus pais já estão idosos, eu falo uma coisa, eles não entendem. Olha, a Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pais. Um dia você vai chegar lá. Se você quiser os seus pais só porque quer algo em troca, você está redondamente enganado. Não dá para a gente viver assim. O verdadeiro amor, ele vai além do que o que a gente precisa receber. Aliás, a gente não deve aguardar nada em troca. E quando eles não puderem mais dar nada? E quando eles estiverem adoecidos? E quando o Alzheimer chegar, por exemplo, que eles já nem reconhecerem mais quem você é? Será que você ainda vai continuar os amando? Será que você ainda vai cuidar deles?
Ou talvez pensa, nunca tinha parado de pensar nisso. Ah, não, Cintia, eu vou juntar muito dinheiro, porque aí eu vou pagar alguém para cuidar. É uma outra forma, mas você não deve deixar de amá-los e de honrá-los. Ainda que, como eu já passei por isso, cuidando um período do meu sogro, né? E alguém falou assim, mas por que você vai, todo dia você tem que cuidar, tem que pensar, tem que, enfim. Se ele nem lembra mais. Mas eu lembro, se você passa por uma situação dessa. Eu não cuido simplesmente por receber nada em troca. Você deve parar e ponderar, porque hoje você tem uma vitalidade na sua vida, mas vai chegar um dia e vai chegar a minha vez e a sua vez. E olha, nós devemos valorizar mais os nossos pais. Você precisa parar de reclamar mais dos seus pais, se você é casado ou solteira. Se você é solteira, você deve ter um diálogo aberto com seus pais, buscar conselho com seus pais. Você não precisa errar. Eles já caminharam um pouco mais do que você. Eles com certeza já sabem um pouco mais do que você. Se você é solteira, procure honrá-los, procure servi-los, tenha disposição, vendo a necessidade, atenda-os. Se você é casado, da mesma forma. E aqui eu estou falando só dos pais. E para você que já é pai e mãe, procure a maravilhosa graça de Deus. Você só vai encontrar através da palavra do Senhor. Não ache que simplesmente você ensinar tudo que é correto, isso vai levar o seu filho para mais perto de Cristo. A Bíblia diz, educa a criança no caminho que deve andar. E quando estiver velho, não vai se desviar dele. E nós cremos nas promessas do Senhor, mas nós vivemos dias maus. Nós vivemos num mundo feio, tenebroso. Não leve muitas vezes a culpa porque você ensinou, porque você procurou ensinar e hoje os seus filhos já são grandes e estão longe dos caminhos do Senhor. Não desista de orar por eles. Não é você quem muda o coração e nem eu do seu filho nem da sua filha. Mas é a graça de Deus que o assiste. E se as promessas do Senhor é para nós e os nossos filhos, nós devemos continuar crendo de que esse glorioso dia vai chegar. Então, eu gostaria de incentivar você que está nessa situação a continuar orando e não desistir de orar pelo seu filho. Se os seus filhos são pequenos, coloque limites, imponha. Toda criança precisa de limite. Vivemos numa geração onde o pai fica perguntando, filhinho, você quer isso ou você quer aquilo? Que é isso? Você quer comer sopinha hoje? Não, gente, eles não sabem escolher. É você quem procura o melhor. Olha, filho, hoje nós vamos comer isso. Vamos dar graças a Deus. O que nós temos hoje é isso. Ai, não pode falar, não pode se frustrar. Ah, tem um apelido. Ah, tem que ir para o psicólogo. Daqui a pouco tem criança indo para o psiquiatra. Porque fulano, coleguinha, chamou disso ou daquilo. Nós não devemos blindar os nossos filhos de passarem por frustrações, gente. Na vida eles vão passar por frustrações. Você não passou? E nem devemos dar tudo que eles querem. Divida as tarefas em casa. Ensine-os desde pequenininho. Recompense-os também. Elogie-os. Dê uma mesada, ensine a administrar, enfim, são várias as dicas que a gente poderia colocar aqui. E se você é casada, procure ser auxiliadora idônea do seu esposo. Procure honrar o seu esposo, procure incentivá-lo, procure elogiá-lo. Muitas vezes você só o despreza, você só o condena, você só reclama. Ai, Cintia, mas ele é devagar. Então, querida, você está aí para auxiliá-lo. Mas tem aqui um mês que esse guarda-roupa está aqui, ele ainda não percebeu que precisa ser montado. Pega a caixa de ferramenta, coloca do ladinho. Amor, vamos montar hoje? Quem sabe eu te ajudo aqui. E deixa ele fazendo. Eu e você precisamos melhorar nessa área. Eu e você precisamos glorificar mais a Deus através da nossa família. Nós não podemos continuar sendo a mesma mulher, a mesma mãe, a mesma filha. Precisamos prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus, porque Ele quer nos aperfeiçoar. Ele quer nos aperfeiçoar e nós precisamos melhorar dia após dia. Nós não podemos ficar do mesmo tamanho, nós precisamos progredir. E eu gostaria de incentivar você a querer progredir nessa área também, né? Agora eu gostaria de tratar sobre uma outra área, a área financeira. Cíntia, o que é que tem a ver a área financeira com as minhas prioridades, os meus objetivos? Tem tudo a ver. Disse-lhe o Senhor, abra aí em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, nos diz assim, ó, disse-lhe o Senhor,
Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse texto está em Mateus, desculpa, troquei aqui a referência. Mateus, capítulo 25, verso 21. Mas 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2, nos diz assim: E, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Como anda as suas finanças? A Bíblia também nos diz: a ninguém deveis, a não ser o amor. Como você tem tratado da área financeira, meu querido? Como você tem buscado glorificar a Deus na área financeira? Será que você é daquela mulher que gasta tudo antes da hora, que o marido tem que guardar o cartão, que o marido tem que quebrar o cartão? Aliás, falando em cartão, já deixar uma dica prática para você. Se você não sabe administrar as finanças, você não pode ter cartão. Você já leu aquele livro Antes que as Dívidas nos Separem? Você já leu aquele outro livro Afundando-se em Dívidas? É um pequenininho. Você precisa administrar bem aquilo que o Senhor Deus te deu. Essa área é importantíssima e muitas vezes nós mulheres cristãs não tratamos dessa área. Como andam as suas finanças? Toda mulher reformada deve ser uma mulher econômica. Você é uma mulher econômica? A Bíblia nos ensina. Os nossos antepassados reformados nos ensinam a ter uma vida frugal. Para que ostentar tanta coisa? Muitas das coisas que você quer adquirir, você nem precisa. Já parou para pensar nisso? Você deve saber administrar de forma que faça o seu dinheiro e o dinheiro do seu marido render, como a mulher de Provérbios 31. Ela viu uma propriedade, ela adquiria, ela era uma mulher econômica, tinha com que acudir ao necessitado. Você já parou para observar a vida financeira daquela mulher, que era bela aos olhos de Deus? O Senhor deseja tratar essa área na sua vida. Não se gasta tudo que se ganha. Sim, você precisa administrar melhor as finanças. A Bíblia fala sobre isso. Não é uma riqueza? A Bíblia fala. Se você... mas Cíntia, eu não tive um ensinamento sobre vida financeira. A Bíblia te ensina. Tudo que você tem foi confiado a Deus. Foi Deus quem te deu. Foi confiança de Deus para que você pudesse ter. Todos os recursos que você tem. Você começa a parar para pensar e precisa ser fiel a inicialmente devolver os seus dízimos. Isso é bíblico. O que é dízimo, Cíntia? Você que não conhece, talvez. A Bíblia diz que 10% do que tudo que nós ganhamos deve ser devolvido ao Senhor. Não é nosso, é do Senhor. Por isso que nós não damos o dízimo, mas nós devolvemos o dízimo. E ele pede que você devolva. E ainda diz assim, muitas vezes você diz assim, nós estamos roubando ao Senhor. E você pergunta, mas a quem? Por que nós estamos roubando a quem? Ao Senhor, quando nós não fazemos assim. Você também não deve gastar tudo que você ganha. E não só dízimos, mas também ofertas voluntárias. Aliás, no Antigo Testamento, as ofertas voluntárias eram ainda mais pesadas. Não é dar o que sobra. Às vezes, lá na sua igreja dizem, olha, nós estamos fazendo aqui um brick ou um brechó, né, dependendo da região, de coisas usadas, aquilo que não serve para você, nós vamos vender e vamos transformar isso em dinheiro para auxiliar várias demandas aqui da casa do Senhor. E aí você pega aquele sofá velho rasgado que não serve nem para você e dá? Não, nós precisamos das primícias. Aquilo que não serve para a gente também não serve para o outro. Não apenas para a igreja, mas para qualquer outra pessoa. Devemos ser mulheres misericordiosas. Devemos ser exemplo na área financeira. Você deve ter, sim, querer aprender e crescer nessa área financeira. Não se gasta tudo que se ganha. Lembre-se disso. Toda mulher reformada, toda mulher bíblica, ela vai pelo menos reservar ali 10 a 20% no mínimo do que se ganha dentro do lar. Você tem um planejamento financeiro dentro da sua casa? Sim, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Meu marido nunca me falou sobre isso, por isso que você é uma auxiliadora idônea. Você pode, não é mandar nele, mas é instruir, auxiliar, mostrar biblicamente. Olha aqui, querido, olha, o Senhor diz que nós precisamos administrar bem, 10% é dele. 90% é para você administrar bem. Quem já viu? Nós estamos no mês de agosto, né?
Já parou para pensar? Já parou para pensar? Talvez você esteja vivendo em agosto com um salário já de outubro, ou seja, comprando no cartão, comendo pelo cartão. Ai, mas essa roupa está na promoção. Querida, promoção tem todos os dias do ano. A grande pergunta é, mas eu preciso comprar. Aí você tem que ter o domínio próprio e pensar assim, mas eu preciso? Não. Eu já tenho roupa demais, eu já tenho sapato demais. Você deve ter o seu planejamento financeiro, você deve ensinar para os seus filhos sobre finanças. Já dá, quem sabe, uma mesada. Eu faço isso aqui em casa, desde pequenos, uma mesada para que eles possam administrar e já ensinar eles a devolverem também o seu dízimo. E eles irem fazer esse dinheiro render, e eles irem juntando e não gastar. E também, quando precisar, poder comprar aquilo que está dentro do seu orçamento. Você deve ter uma reserva para as emergências, ou seja, que Deus livre, uma doença chega de última hora, você precisa gastar, e aí, você vai fazer o quê? Uma morte na sua família. Ah, não tem nenhum plano funeral. O que você está fazendo com as finanças que Deus tem dado? Você deve ter uma reserva para acudir o necessitado. Tem gente, mulher que trabalha, nunca pode ajudar ninguém. Tem alguma coisa errada, filho. E o pior, trabalha, compra e não paga. Misericórdia, não é possível. Ser caloteiro tem alguma coisa... Não é assim que a Bíblia diz. Nós não devemos dever a ninguém a não ser o amor. Você deve ter as suas reservas, você deve progredir nessa área a ponto de fazer investimento, sim, fazer o dinheiro render. Aí já é um nível maior, né? Eu tô assim falando por cima, porque ainda quero adentrar nesse assunto. Mas é uma área que eu e você precisamos cuidar. E a gente precisa estar atento para isso. Sim, fazer um investimento, se você não sabe, você busca auxílio de quem sabe. Se você quiser alguma orientação, eu posso passar para você depois no particular aí, viu? Pode pegar aí meu telefone ou deixar um recadinho que eu posso mandar. Se você tem algum dinheiro, como é que faz esse dinheiro render? Sim, existem investimentos no mercado financeiro, existem várias formas. Dinheiro parado é dinheiro desvalorizado. Dinheiro em poupança hoje já não é mais rentável como antigamente. Você pode fazer o seu dinheiro render. Para quê? Para que você use o seu dinheiro para a glória de Deus. E muito cuidado quando se fala de vida financeira, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você não deve ser apegado ao dinheiro, mas você deve procurar administrar tão bem, ter com que acudir ao necessitado, ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas voluntárias, ter essa forma de rentabilidade, ser um exemplo para muitas outras mulheres nessa área financeira. Onde deveriam estar as melhores administradoras financeiramente falando? Na casa de Deus. É assim que você vive? Ah, não, vive jogando dinheiro no bueiro. Reveja a sua área financeira, reveja a sua vida financeira, para que ela possa verdadeiramente redundar em glórias ao nosso Deus. Já estamos caminhando para o nosso finalzinho aqui, não é? Vamos lá, mais uma área, a última área que eu gostaria de tratar com vocês, que é a área ministerial. Como vai a sua vida ministerial? Ah, Cíntia, agora você me pegou. Veja lá, nós já tratamos e tem uma série inteira que se encontra baseada no livro de Tito, lembram? Mulheres, ensinando mulheres, Tito capítulo 2, ficamos apenas nos versos 3 e 4, onde nós podemos pegar várias qualificações daquela mulher e poder, orientadas pela Bíblia, e poder assim extrair lições preciosas. Se você ainda não viu essa série, volta lá na nossa playlist. Não esqueça de compartilhar com outras mulheres, dá um like, um joinha, para que outras possam ter acesso a ela também. Mas eu gostaria de deixar um versículo base para essa área, sua vida ministerial. O que é isso? Sim, para que Deus te chamou? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido, aos seus filhos, a serem honestas, boas donas de casa. Veja que o Senhor tem diretrizes para a sua vida nesta área também, minha querida. Aí você pode dizer, mas Cíntia, ainda não entendi. Sim, eu vou dar uma definição para você. O que é ministério? Ah, eu tenho um ministério. O que é ministério? Definindo de forma simples, ministério significa serviço. O que é que uma mulher temente a Deus faz? Ela serve. Se você não tem servido a Deus, você ainda não conhece a esse Deus. Como assim, Cíntia? Sim, serve com seus dons e talentos que Ele mesmo deu. Como é que anda a sua vida ministerial?
Como é que anda a sua vida? Você não tem tempo para isso? Isso deve sim ser uma prioridade na sua vida. Eu não estou perguntando quanto tempo você tem de igreja. Eu não estou perguntando se você é daquelas que diz, fulano chegou agora, já está se sobressaindo. Não, toda mulher que prioriza a área ministerial, ela tem mãos ágeis para servir. Ela tem pés velozes, ela anuncia as boas novas, ela observa quais são as necessidades, vamos pegar aqui da sua igreja local e busca auxiliá-la. Você pode ser uma professora de escola dominical, né? Esse brinquinho que eu falei aqui é minha aluna da escola dominical que me deu, a Zane. Eu sou professora da sala de catecúmenos, ou seja, bases da fé. Todos aqueles que chegam na nossa igreja passam um ano, que vem de outras denominações ou que nunca teve contato com a Bíblia, passa um ano com essa professora aqui ensinando as Sagradas Escrituras. Todos os domingos eu sirvo a meu Deus, recebendo, instruindo e aprendendo com todos aqueles que Ele manda. Há mais de 10 anos consecutivos a gente tem feito esse trabalho, né? Tem várias áreas que você pode servir ao Senhor. Mas eu não sei por onde servir. Vou lhe dar uma dica. Observe as necessidades. Mas essa área aqui eu não sei. Aprende, veja com quem já sabe e aprenda a fazer. O que você não pode ficar é parada. Sabe por quê? Mulher que não trabalha, dá trabalho. Você não pode estar nessa outra demanda. Você tem que estar ali, trabalhando, servindo ao Senhor, juntamente, assim como outras mulheres da Bíblia faziam. Você já parou para pensar que o Senhor chamava mulheres, e normalmente eu não vi o Senhor chamar ninguém que estava desocupado. Você quer ver uma mulher trabalhar? Dê função para aquelas que já estão trabalhando. Você não pode dizer que ama a Deus, que conhece a Deus, olha aqui, que tem uma caminhada com Deus, que está aprendendo de Deus e de mãos vazias, não tem um tipo de serviço, não tem marcas benditas, sempre quer ser servida. As únicas mulheres que desejam ser servidas são aquelas que eu costumo falar aqui nos meus estudos, aquelas que são meninas na fé. Criança é que gosta de ser servida e ganhar tudo na mão. Mulher que é madura, mulher que já aprendeu sobre quem é Deus, ela tem o Espírito Santo de Deus na sua vida e ela não fica quietinha não. Ela vai servir com os dons e os talentos que Deus lhe deu. Às vezes, minha querida mulher, seu pastor está tão sobrecarregado, não é? Você primeiro já ajuda ele se você não der trabalho, certo? Você não nasceu para dar trabalho, já estudamos sobre isso. Segundo, você procura, se você não sabe por onde começar, meu querido pastor, minha professora de escola dominical, eu gostaria de servir. Umas vão poder cozinhar, outras vão ensinar a costurar, outras vão ensinar a tocar um instrumento, a outra vai ensinar a palavra de Deus, a outra vai ficar na recepção, a outra vai fazer a limpeza. Olha, não falta trabalho para quem quer trabalhar. Algumas mulheres na Bíblia ajudaram Jesus, inclusive com seus recursos, viu? Os seus recursos também devem servir para a glória de Deus. Você que é canguinha, é assim que fala? Para abrir a mão é uma dificuldade. Já vimos sobre a área financeira, vamos estudar mais adiante sobre isso. Mas você precisa se envolver nessa grande obra missionária. Nós temos o antídoto contra esse mundo que se chama Jesus Cristo. Você não pode ficar com esse grande tesouro aí escondido. Precisa apresentá-lo através do serviço, através do cuidado, através daquilo que Deus te deu com dons e talentos. É assim que você tem vivido? As viúvas glorificavam a Deus, as mulheres que tinham posses glorificavam a Deus, as mulheres, quando Jesus foi morto, foi ali para o Calvário, foi crucificado, você lembra? Inclusive algumas foram para o sepulcro, arrumar a roupa, aquele ambiente, e as mulheres eram as primeiras que estavam lá na madrugada. E você está fazendo o quê? Está desperdiçando o seu tempo, a sua vida, reclamando da vida? Os dias passam e nós voamos, a vida diz que a nossa vida é curtinha. Quais são as marcas que você tem deixado? O nosso serviço aos outros e de primeira mão ao Senhor é a maior riqueza que nós podemos deixar nessa terra. Não vai ser roupa, não vai ser dinheiro, mas você pode marcar a vida das pessoas através de um excelente serviço, buscando glorificar ao nosso Deus. Então, talvez você não tenha ainda certeza por onde começar, como é que eu posso desempenhar a minha vida ministerial. Quando você se ocupar na casa do Senhor com o serviço que Ele já deixou determinado para você através dos dons e talentos que Ele mesmo nos dá para a glória dele,
você vai se sentir feliz, realizada, você vai parar de reclamar, você vai parar de dar trabalho e você vai ser bênção na vida do outro. A Bíblia diz, sê tu uma bênção. Esse é o nosso lema da SAF, o Cantinho da Mulher Presbiteriana. Que tal você vivenciar de forma mais eficaz esta forma de serviço? Sirva a todos que cruzarem no seu caminho. Faça a diferença na vida de toda e qualquer mulher que passar por você. Decida servir, escolha glorificar a Deus e a sua vida certamente vai ser diferente. Eu gostaria então de encerrar esse estudo, deixando para você mais essas 4 áreas, conforme nós já citamos aqui, na parte 2, né, com esse tema aí dentro dessa série, decidindo priorizar os meus objetivos. E o meu mais profundo desejo é que o nosso Deus faça toda a diferença na sua vida e que você coloque em prática tudo que você tem ouvido para a honra e glória do nosso Deus. Eu, então, gostaria de encerrar com uma oração, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por mais esse tempo precioso, onde podemos refletir sobre áreas importantes na nossa vida. Nenhuma de nós, Senhor, está pronto o suficiente. Todas nós queremos crescer. Algumas de nós talvez nunca tenham parado para pensar nessas áreas, mas ajuda-nos através do Teu Espírito Santo a sermos bênção por onde quer que nós estejamos e em quaisquer as áreas que o Senhor colocar diante de nós. Ajuda-nos, Senhor, porque se o Senhor for diante de nós, nós teremos sim bom êxito. Recebe a nossa gratidão e eu quero mais uma vez te agradecer de forma muito especial por mais um ano de vida que o Senhor me concede e que a minha vida sirva para a honra e glória do Teu santo nome durante todos os dias que o Senhor me conceder, dentro da minha casa, fora, no meu trabalho, na minha igreja e por onde eu passar. Recebe a minha gratidão, a minha adoração e o meu reconhecimento, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Esta é a oração que eu te faço nesta hora, em nome de Jesus. Amém. E agora eu gostaria rapidamente, porque eu ultrapassei o tempo, de deixar alguns abracinhos aqui para algumas pessoas, né? Gostaria de reforçar o nosso abraço aí para a Celina de Teresina, que Deus continue te abençoando, e a Silene de Itapeva, que foi quem encaminhou os links. Você vê que maravilhosa oportunidade, uma encaminhou para a outra e esses links têm servido, esses estudos têm servido de bênção na vida de tantas mulheres. Seja você uma multiplicadora, encaminhe. Proclame o Evangelho de Deus de forma mais prática, ainda não precisa nem você falar, já tem alguém aqui falando, compartilhe para que outras pessoas conheçam sobre o nosso maravilhoso Jesus também. Quero deixar também um abraço especial para a SAF de Santa Luzia aí no Maranhão, que Deus continue abençoando vocês, né, na pessoa da Francisca. Também para a Luciana, que é da IPB de Caxias, também do Maranhão, que deixou um recadinho aí no nosso chat. A Neuci, da cidade de Assis, né, Neuci aí de São Paulo. A Arlete Roque, que está sempre conosco também, né, Arlete? Um grande abraço para você, minha querida. Enfim, mulheres do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Roraima, Minas, Paraná, Manaus, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Teresina, olha, Brasília, não é? Que Deus continue abençoando a vida de vocês, nossa amada Bahia também. Um grande abraço, não deixem de colocar em prática todos esses ensinamentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. E eu, com certeza, vou aguardar por você na próxima semana, se Deus assim nos permitir. E reitero aqui cada recadinho que vocês deixaram, me felicitando nesse dia e fazendo com que o meu dia tenha se tornado ainda mais especial. Muito obrigada pelo carinho, pelos presentes, pela demonstração de tantas de vocês que estão aí conosco e outras tantas que não estão nos ouvindo, mas que puderam de alguma forma também me felicitar. E eu redundo toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque sem Ele nada sou e nada posso fazer, não é? De forma muito especial a minha mãe, porque sem ela aí, minha mãe e meu pai, sem ela eu não teria chegado aqui ao mundo, não é? Foi através de vocês que Deus me fez nascer. Então vocês foram e são instrumentos de Deus na minha vida. Que Deus em Cristo lhes abençoe e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir, para estudarmos um pouquinho mais sobre decisões acertadas. Até lá, se Deus quiser.